Galo muda o discurso sobre Rodrigo Caetano. Conversamos com o presidente do clube, Sérgio Coelho, sem oposição. Mas afinal de contas, por que isso está acontecendo? A aparição de Rubens Menin e Sérgio Coelho tem um propósito por trás disso. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia. Antes da gente seguir, eu peço que você me ajude a atingir os 1.500 likes neste vídeo. Ontem foi por pouco, batemos 1.400. Se estiver assistindo ao vivo, me ajude a bater 120 likes ao vivo neste momento. Conto muito com sua participação, com seu carinho. E se você não é inscrito no Bica Galo, está perdendo tempo. É só aqui que você vai encontrar um conteúdo premium e de altíssima qualidade, com respeito a você, caro web espectador. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e também um dos proprietários do clube, Rubens Menin, fizeram uma aparição pública em um vídeo de 3 minutos e 12 segundos na tarde de ontem, onde cada um mostrou um pouquinho daquilo que faz dentro do Atlético e quais são as perspectivas da SAF para os próximos meses. De acordo com Menin, a SAF faz uma gestão profissional utilizando ferramentas importantes que grandes empresas têm. Afirmou ainda que a SAF do Atlético alia a expertise da gestão do futebol com a parte corporativa. Abre aspas a Rubens Menin. Aliás, eu vou deixar um pouquinho para frente que eu vou separar um trecho do vídeo para que vocês assistam. E abro aspas, na verdade, agora a Sérgio Coelho, que ratificou a fala de Rubens Menin e destacou que a associação e a SAF precisam caminhar juntas, dizendo o seguinte: como o negócio da nossa companhia, ou seja, da SAF, é o futebol, preciso que a gente tenha o futebol lá em cima, afirmou então Sérgio Coelho. Segue agora trechos deste vídeo de ontem, ao qual a gente vai informar mais um pouquinho, vai debruçar em cima disso um pouco mais à frente. Criada 2, 3 anos atrás, fundamental para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro a gente tem 2 períodos, antes da SAF e depois da SAF. Como você sabe, os clubes brasileiros estavam muito endividados, né, Sérgio? Muito endividados. Todos, a maioria. E a solução foi a SAF. Mas não só para questionar as dívidas dos clubes. A maioria dos grandes times da Europa, dos grandes clubes da Europa, tem uma sociedade profissional para fazer gestão. Então o que a SAF faz é uma gestão profissional, com todas as ferramentas que uma grande empresa tem, e aliada à competência de futebol que os times de futebol têm. A nossa SAF, especificamente, ela buscou no Atlético toda a gestão de futebol, que é uma gestão boa, e aliou a ela toda a expertise de gestão. Então isso que eu acho que é a combinação boa para a gente ter um caminho brilhante pela frente. Rubens, é preciso que a gente explique que a SAF é uma companhia como qualquer uma outra SA. No nosso caso, nós temos 25% dessa companhia, os outros investidores, 75% das ações. Os 100% trabalham com o mesmo objetivo, que é o sucesso da companhia. No nosso caso, que é o futebol, tanto dentro de campo como fora. Nós só vamos ter sucesso se a gente remar para o mesmo lado. Então não existe associação de um lado, a SAF do outro lado, e elas se enfrentando. Pelo contrário, elas têm que estar juntas, buscando os mesmos objetivos. Como o negócio da nossa companhia, a SAF, é o futebol, é preciso que a gente tenha o futebol lá em cima. Os sócios dessa companhia, eles não vão ter lucro, a companhia não vai ter sucesso se o clube, o time, tiver à beira da segunda divisão ou na segunda divisão. Só terá sucesso se tiver. A expectativa, então, é de que outros vídeos sejam divulgados nos próximos dias. A circulação deste vídeo causou, de certa maneira, uma certa estranheza do público em geral, em decorrência da aparição conjunta de Rubens e Sérgio Coelho. Nos corredores do Atlético, sabidamente, aí vem a informação de bastidor, há uma ideia de que o torcedor atleticano sente falta da presença ou da aparência destas figuras públicas mais à frente das câmeras, ou seja, principalmente dos gestores do Atlético. E aqui eu cito os donos do clube, Rubens Menin, Rafael, o próprio Ricardo Guimarães, enfim, todos os societários do Atlético. O que se ouve nos corredores do Atlético
é que é sabido que a torcida sente falta disso e essa aparição do Rubens Menin juntamente ao Sérgio Coelho é uma maneira de tentar se aproximar a este público. Internamente, o clube pensa também em outras ações para estar mais próximo ao torcedor. E aí eu deixo a pergunta a vocês que estão acompanhando este programa agora, né? Vocês sentem falta aí de mais aparições dos proprietários do Atlético? Acham que eles deveriam vir mais a público para explicar determinadas situações? Lembrando que Rubens Menin, assim como outros proprietários do Atlético, realmente aparecem pouco ante as câmeras. Apareceram mais durante as conquistas do ano de 2021, mas de 2022 para frente, realmente eu particularmente também sinto falta de mais aparições, de uma presença mais significativa nos bastidores do Atlético, algo que realmente não vem acontecendo. Quem sabe, né, como a gente apurou com essas fontes, o Atlético possa realmente, né, pegar um pouco mais desse lado dos gestores e trazer e aproximar um pouco mais ao público em geral. Aliás, as pessoas que mais aparecem no Atlético são de longe, em primeiro lugar o Rodrigo Caetano, depois o Sérgio Coelho e por consequência o Bruno Musi, que é CEO do Atlético, aliás que faz mais parte da ala corporativa do que da gestão do futebol em si. Enfim, quero saber o seu comentário a respeito disso. Lembrando também, tá, gente, que na sexta-feira tem os abraços, então se você quer ter o seu nome aqui no canal do Cagalo, escreva a cidade de onde você está falando e, se for de Belo Horizonte, o seu nome e também o seu bairro. O Atlético muda o discurso sobre Rodrigo Caetano. É uma pauta que realmente preocupa os torcedores atleticanos e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, trazer informações de bastidor a respeito deste assunto e, obviamente, o que vem em frente ao Atlético, ao futuro do clube, né? O Atlético que tinha aí basicamente a confirmação ou nas últimas semanas o Sérgio Coelho ratificando a sequência do Rodrigo Caetano, parece que isso vem mudando um pouco nos bastidores. Inclusive nós conversamos com o Sérgio Coelho e vamos trazer informações sobre esse assunto agora aqui no canal Bicagalo. Antes peço que você me ajude com o seu like. 120 likes ao vivo, o like ainda está muito baixo. Eu conto demais com essa participação, com essa presença de vocês. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. O Atlético está sob a iminência de perder o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano. Aliás, Rodrigo Caetano que rejeitou uma investida do próprio Vasco da Gama, que ontem acertou com Alexandre Matos, ao qual será diretor de futebol do clube carioca. A verdade é que Rodrigo Caetano não aceitou ouvir qualquer proposta, qualquer oferta de clubes brasileiros antes do término do Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro nos bastidores, até mesmo por respeito ao próprio Atlético. Após o fim da competição, naturalmente, Rodrigo Caetano foi acionado, sim, por outros clubes aqui no Brasil e decidiu ouvir, então, a proposta do Corinthians. Apesar de saber o que o Corinthians tem a oferecer a ele, a gente vai destacar aqui no canal Bicagalo que não há acordo com o Corinthians, que não há nada apalavrado com o Corinthians e que neste momento Rodrigo Caetano ainda assim segue como diretor de futebol do Atlético. Aliás, no Corinthians, Augusto Melo, que até então era figura desconhecida no futebol, foi eleito como presidente e quebrou por lá uma dinastia. Augusto teve inclusive o apoio de personalidades corintianas e acabou em São Paulo, como eu disse, quebrando uma longa hegemonia de poder no Corinthians. Isso faz com que o clube necessite, e nós conversamos com colegas de São Paulo, de uma reformulação estrutural, que vai muito além do futebol. A ideia do Corinthians neste momento é profissionalizar setores. E o Augusto Melo entende que para profissionalizar os setores, a presença do Rodrigo Caetano seria preponderante para que essa reformulação de fato aconteça. Passaria, né, por várias esferas de reestruturação, mas afetando o coração que é o futebol. E Augusto Melo, aliás, é a gente que conversa com essas fontes em São Paulo, não há plano B, plano C, plano D e plano E. Aliás, há sim um plano para o Corinthians. E este plano é Rodrigo Caetano. O Corinthians espera ainda um aceno positivo do diretor de futebol do Atlético, que ficou realmente, né, de se resolver, de entender o que é melhor para ele, o que é melhor para a família. A gente consultou fontes próximas ao Rodrigo Caetano, né, que não tem o desejo em deixar o Atlético.
A família dele está ambientada em Belo Horizonte, o próprio diretor de futebol gosta do projeto que tem, né, em mãos, daquilo que na verdade ele construiu ao longo destes 3 anos do Atlético, porém existem sim arestas a serem aparadas. Até o momento isso não aconteceu. O diretor de futebol e Atlético ainda não se entenderam plenamente, ou seja, a sequência de Rodrigo Caetano no Atlético está sim ameaçada. Alguns seguidores, inclusive, me perguntaram há poucos dias se há alguma relação com uma eventual proposta financeira do Corinthians, se isso seria preponderante para a saída do Rodrigo Caetano, e eu digo aqui categoricamente que não. Uma carreira que é consolidada no mercado. Rodrigo Caetano, inclusive, ao que tudo indica, o que a gente apura nos bastidores, procura, na verdade, estabilidade e liberdade de trabalho. Ou seja, alguma coisa acontece dentro do Atlético que não deixa o Caetano realmente ser o homem forte do futebol, né? A gente sabe internamente, inclusive, eu já apurei isso com outras fontes, o Rodrigo Caetano é, em alguns momentos, podado dentro do Atlético. Apesar da boa relação que ele tem com os proprietários do clube, Rodrigo Caetano sabe também que terá um orçamento bem curto para a próxima temporada e que as cobranças serão as mesmas. Ou seja, para que se tenha uma ideia, para que o torcedor atleticano entenda um pouco mais sobre este assunto, o Atlético terá basicamente o mesmo orçamento que teve no ano de 2023. E aí, se a gente for levar em consideração os fatores inflacionários, o Atlético passa a ter em 2024 um orçamento menor do que teve em 2023 e com uma cobrança que é naturalmente maior por aquilo que conseguiu ao fim desta temporada, porém se esquecendo que outros clubes, como o Vasco da Gama, que vai investir 250 milhões de reais em reforços, o Bahia, 320 milhões, dentre outros, o Flamengo, Palmeiras, vai concorrer com equipes que têm um orçamento muito mais alto e por aqui em Belo Horizonte se vende outra coisa. Se vende que o Atlético será um dos favoritos, o que a gente sabe que não é verdade. E eu falo isso aqui a todo instante. Não podemos vender o copo cheio. Parem com essa conversa de que o Atlético tem elenco para ser campeão no ano que vem, porque não tem. E será cada vez mais difícil. Eu entendo que o clube precisa se reestruturar financeiramente, porém eu entendo também que o Atlético precisa de vender essa imagem de reestruturação. Não estão vendendo. Ou se estão vendendo, não estão expondo isso para o público em geral. E precisa de expor. Precisa de expor. Eu, mais cedo, inclusive, procurei o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que gentilmente sempre responde aqui ao canal Bicagalo, é um parceiro que a gente tem, né? Uma pessoa que dá a cara a tapa também. O Sérgio Coelho pode ter os seus problemas, eu tenho as minhas críticas a ele, mas é uma figura que também dá a cara a tapa. E ele afirmou o seguinte: Henrique, eu acredito na permanência do Rodrigo Caetano. O fato é que há sim uma mudança de discurso nos bastidores e fica muito claro quando o Sérgio Coelho, que há cerca de 2 semanas, ao finalizar uma partida, afirmou, salvo engano, ao colega Breno Galante, que Rodrigo Caetano permaneceria no Atlético. Agora o discurso passa a ser outro. Eu acredito na permanência dele. Ou seja, não cravou absolutamente nada e passa a ser apenas uma figura opinativa nesse sentido, né? Ou seja, deixamos de ter a confirmação da permanência do Caetano e passamos a acreditar na sequência dele. Ou seja, o Atlético realmente precisa se esforçar caso queira manter o diretor de futebol Rodrigo Caetano. Aliás, eu deixo aqui a minha sugestão também à diretoria do clube e por tudo que nós apuramos nesses bastidores do futebol, resta agora a diretoria do Atlético fazer o devido esforço e chamar a devida atenção para os problemas existentes no clube. Ou seja, uma eventual saída de Rodrigo Caetano podem sim colocar na conta da cúpula executiva do Atlético. Pelo menos essa é a nossa opinião, a não ser que nos provem o contrário. Eu que sempre faço questão aqui, né, de defender boa parte da diretoria executiva do Atlético, tenho sim as minhas críticas e esta é uma delas. Para a permanência do Rodrigo Caetano, repito,
Basta apenas o esforço do Atlético. E aqui não se trata de esforço financeiro. Enfim, a expectativa é de que a definição de Rodrigo Caetano aconteça nos próximos dias. E aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que uma eventual saída de Rodrigo Caetano, qual seria o tamanho do impacto disso? Para mim, eu acho que é insubstituível. Aliás, se não fosse, Corinthians, Vasco, Internacional não teriam procurado o diretor de futebol do Galo. Vida que segue, espero que isso seja resolvido o mais breve possível e, claro, com a permanência do Rodrigo Caetano. Pessoal, vamos deixando o like aí, como eu disse, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu quero falar também da Betano, nossa patrocinadora oficial aqui do canal Bica Galo, que está ofertando 100% de bônus. E olha que vem Mundial de Clubes aí, hein? O Mundial de Clubes está chegando e você vai fazer a sua aposta utilizando o código BICAGALO. Numa palavra só, tudo junto. Se você utilizar a palavra BICAGALO lá na Betano, você vai investir R$20, ganha mais 20, investiu 500, ganha mais 500 na hora. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre a eleição de Sérgio Coelho. Aliás, Sérgio Coelho que será eleito por mais 3 anos como presidente agora, da Associação do Atlético, e com isso ele seguirá à frente do cargo por 6 anos no total. A gente sabe que o jornalista e advogado Frederico Bolívar tentou se candidatar, a ter uma disputa ali, na verdade, com o Sérgio Coelho, porém não conseguiu colher as 50 assinaturas necessárias dos conselheiros do clube. Isso é previsto pelo estatuto, ou seja, todos que quiserem se candidatar para ter um cargo dentro do Atlético têm que colher pelo menos as 50 assinaturas. Desta forma, Sérgio Coelho está eleito presidente da Associação do Atlético e é a segunda vez, ou seja, ele foi eleito na primeira e agora na segunda de maneira consecutiva, com 188 votos na primeira vez e agora, por unanimidade. Lembrando que Sérgio Coelho será presidente da associação, ao qual detém 25% da SAF e poder de voto, poder de tomada nas decisões. Além de ser presidente da Associação do Atlético, é sabido nos bastidores ainda que Sérgio Coelho seguirá com funções diretas no futebol. Será responsável, juntamente com Rodrigo Caetano, por cuidar da parte futebolística do clube. E aí, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Gosta ou não da sequência do Sérgio? Eu acho que é uma pessoa muito honesta, muito idônea e que dentro do futebol já mostrou que tem o seu valor, inclusive auxiliando o Atlético nas conquistas dos títulos brasileiros, inclusive sendo diretamente responsável também nos bastidores com a sua influência pela conquista do título de 1937. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito deste assunto. E para a gente poder fechar aqui, a Biotecna, da Escola Técnica, está ofertando cursos técnicos por R$ 97,00 do início ao fim do seu curso. Veja bem, você vai estudar na Biotecna, vai ter o seu diploma, vai fazer o curso da sua casa, R$ 97,00 por mês, com o seu diploma no final, meu amigo. E se você falar que foi do Bica Galo, tem 13% de desconto. Então, acione agora a Biotecna, que eu tenho certeza que o atendimento será exclusivo se falar que foi do canal Bica Galo. É isso, moçada. Deixem um like, participem aqui do canal Bica Galo. 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Falta pouco para chegar a 42 mil seguidores. Estou contando com você. Eu vou nessa. Até amanhã. Fui!